Oi, pessoal, esse é o Design da Liderança. Estamos em mais um episódio e hoje com uma participação super especial da Regina Oliveira. É uma pessoa que eu me conectei muito durante um curtas do Mulheres de Produto, que eu já conheço inclusive por outros amigos que tiveram a honra de ser mentorados por ela. E acho que assim, eu devo ter feito algo muito bom para o universo, que a gente conseguiu construir esse episódio juntas e realmente está sendo um presente receber ela aqui hoje. Regina, vou deixar você super à vontade para se apresentar, para todo mundo te conhecer um pouquinho também. Maravilha, querida. Muito obrigada por essa oportunidade. Que delícia a gente poder se conectar de novo. Realmente aquele curtas foi especial e a pergunta que você fez me marcou muito e foi muito legal porque abriu para várias vulnerabilidades, né, nossas e das meninas que estavam presentes. Então, muito obrigada por a gente continuar. Então, me apresentando, eu sou Regina Oliveira. Sou casada com o André, nós moramos em São Paulo, no bairro da Moca. Eu sou apaixonada por corrida de rua, praticando corridinhas e participando, né, de eventos. Sou capricorniana, logo sou uma trabalhadora nata. Eu trabalhei em marketing por mais de 20 anos, chegando a posições de liderança, e hoje eu atuo como especialista em desenvolvimento humano. Então, eu tenho uma empresa chamada Dare Station, que significa a estação da ousadia, que tem como propósito transformar a liderança corporativa no Brasil. E eu faço isso por meio de mentorias, processos de coaching para pessoas líderes, sua maioria, com foco no exercício de uma liderança mais humanizada, que coloca as pessoas no centro das dinâmicas. Eu também associei de sigla de Chief Happiness Officer, que é esse cargo que vocês têm visto nas empresas como diretores de felicidade, mas como consultora. Eu ajudo as empresas a desenharem uma cultura saudável e próspera para os trabalhadores. O que mais que eu posso contar sobre mim? Eu sou palestrante, sou autora do livro Cidade Mora e Trabalha Aqui, que é um livro que reúne mais de 50 práticas para ativar a felicidade no CPF e no CNPJ. Então é super legal. Aliás, vou até mostrar aqui para você, Carol, todo desenhadinho e tal, tem um monte, é super bonitinho o livro. O que mais? E graças a tudo isso eu chego aqui com você, Carol, e com aqui a sua audiência. Obrigada. Obrigada por participar, Regina. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom, o da Regina vai ser um episódio muito especial para mim, porque a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é essencial para a liderança, é a comunicação. E acho que a comunicação, ela não é algo que anda sozinho. Acho que para você se comunicar de uma forma interessante, você precisa ter autenticidade. Aí entra muito da ousadia que a Regina traz também, até no conceito do Dare Station. E aí, Regina, queria ouvir um pouquinho de você sobre essa skill. A comunicação no momento que a gente está, que é tão importante, a gente está falando de uma relação de pessoas que estão trabalhando remoto há anos, a gente está falando de uma IA que cada vez mais tira essa autenticidade, trunca um pouco a maneira da gente se comunicar, e a gente está falando sobre muitos outros fatores que fazem a gente, como líder, ter que cada vez mais se expor e a comunicação ser esse principal ponto de contato, né? E queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre para a gente começar a falar. Cara, comunicação é tudo, né? Comunicação para mim hoje é partilha. Já passei, assim, dessa ideia de que é o que você fala é responsabilidade do emissor, do interlocutor, sabe assim? Aquela coisa mais mecânica. A comunicação é não só a forma como a gente se expressa, mas como a gente se faz entender, né? E muitas vezes, quando a gente pensa em comunicação, as pessoas pensam numa oratória eloquente, numa coisa assim que vai abraçar as pessoas, trazer as pessoas para perto e formar aquele pensamento único, quando na verdade, é a gente colocar para fora a nossa autenticidade e receber os inputs das outras pessoas, porque temos verdades compartilhadas e outras não. E a comunicação é uma grande partilha. Então eu divido com você o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, e eu tô aberta para receber de você o mesmo. Então hoje, quando a gente pensa em comunicação, que é o grande gap, e isso a gente está falando desde famílias criando crianças, suas crianças, até esses problemas que a gente tem visto aí
no mundo, né, guerras e tudo mais. Dizem que uma vez eu li um livro que falava que o grande mal da humanidade é o mal-entendido, porque como a gente não se escuta, a gente não está pronto para estar recebendo o que a outra pessoa tem para dizer, a gente fica muito preso nas nossas verdades absolutas. E não existe uma verdade absoluta. Existe aí o seu critério, existe o senso comum, mas a sua comunicação, ela é sua. Não tem como a gente, dizer que deve ser assim ou assado, formal ou informal, seja a galera da quebrada que tem uma forma diferente de falar, sejam os acadêmicos que têm uma forma diferente de falar. Não é isso. Comunicação é a gente sentar e se entender e sair daqui bem. Isso é comunicação. Porque se a comunicação é truncar, se 10 quadrado, tá truncada, né. E hoje, quando eu vejo nos meus mentoriados que o grande problema é comunicação. E muitas vezes aqueles que já estão um pouco mais preparados, né, porque o primeiro exercício é você se fazer entender, aprender a falar, aprender a compartilhar. O segundo é você receber isso de coração aberto. Então muitos dos meus mentorados falam assim: "Nossa, eu não estou conseguindo me conectar com essa pessoa, porque eu falo, mas ela pensa completamente diferente". Ok, é direito dela. Aonde a gente vai encontrar essa humanidade compartilhada? Né, Uhum. então, no caso, né, CNV ajuda bastante. Eu gosto muito dos pilares da comunicação não violenta, essa abertura que a comunicação não violenta traz, de que eu tô pronta para ouvir a sua verdade, tá tudo certo, né. Uhum. Se eu vou, mudar o meu pensamento ou não, isso fica para depois. Primeiro é a curiosidade que fala mais alto. Sim. Sabe uma coisa que eu senti muito depois que eu comecei a gravar o podcast, e até você que me gatilhou isso, quando a gente estava durante a dinâmica lá do MDP, você falou pra gente que a gente deveria conversar com a pessoa que estava do nosso lado, mas sem fazer nenhum tipo de colocação, a gente só deveria fazer perguntas. Depois desse momento e do início do podcast, eu comecei a perceber que a minha comunicação melhorou muito, porque o podcast é uma entrevista, então eu preciso me colocar num lugar em que eu quero saber mais sobre a pessoa, quero que as pessoas escutem e vejam como essa pessoa é incrível. E acho que esse tipo de posicionamento de entrevistador ajuda muito a se colocar nesse lugar que você está trazendo. Tipo, se eu quero entender o outro antes de pensar como é que eu vou responder, isso faz com que a minha comunicação se torne muito mais efetiva, né? E queria perguntar um negócio pra você, eu acho que tem um feedback de comunicação que ele é muito difícil, tanto para quem recebe quanto para quem dá. Já tive que lidar algumas vezes na carreira com pessoas falando assim: "Você precisa melhorar sua comunicação". Isso para mim é aberto num nível que pode se tornar, danoso, no sentido de que pode realmente ter um espaço que eu possa melhorar, mas ele não foi dito, e isso também pode ser usado como uma forma de controlar, de podar, de diminuir. Queria que você falasse um pouco sobre essa como que eu estruturo um feedback de comunicação, sem que a pessoa perca a autenticidade dela, de ser a individualidade, sem que vire um mecanismo de controle. Sim, a primeira coisa, e que você trouxe, né, nos primeiros momentos aí da sua fala, é quando a gente fala da importância de fazer perguntas. Em geral, as pessoas pensam que o mais esperto é o que responde mais rápido. E a gente vem por essa construção, né, de que: "Ah, ele é muito eloquente, ele fala muito olha, é muito ávido, fala muito rápido, o raciocínio muito ágil", quando na verdade a gente tem que valorizar as respostas corretas, não as respostas rápidas, e nem sempre são as corretas. Então, é coisa da gente parar para pensar antes de responder, eh, foi desvalorizado ao longo do tempo. Só que cada vez mais a gente tem percebido que tudo está muito rápido, tudo é muito ágil. Se a gente não parar para organizar as nossas ideias na hora que a gente quer se expor, provavelmente a gente vai meter os pés pelas mãos, né. Então a primeira coisa é a gente de fato trabalhar muito mais perguntas, né, do que ficar estruturando, do que trazer respostas, eh rápidas, mas sem conteúdo, e estruturar as respostas de uma forma bem, inteligente para que a outra pessoa realmente entenda que você entendeu a pergunta dela.
Então, essa coisa de fazer pergunta, e é o que eu também instruo bastante os meus mentoriados, que são principalmente líderes, que é assim: por que que você vai chegar dando a resposta? Se o seu objetivo é você desenvolver pessoas, então você precisa fazer perguntas inteligentes para provocar os seus liderados, para que eles de fato, vão cada vez mais além das respostas óbvias. Então, trabalhar a pergunta é extremamente inteligente. E eu vou tomar muito cuidado para a gente não virar essa conversa para feedback. Quando a gente fala de feedback, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o feedback, ele é muito importante. A gente não tem como crescer se a gente não tiver feedback. É importante terem pessoas, principalmente que a gente confia, para balizar o nosso crescimento. E aí, vai ser pelo feedback, ou que essa pessoa se motivou a dar, ou que a gente pediu. Então, o feedback, ele é sempre construtivo, se a gente parar para pensar, porque assim, mesmo que você escute alguma coisa que seja muito dura, ainda assim vale a pena você parar e avaliar. Porque veja, o feedback, ele nada mais é do que o ponto de vista daquela pessoa que está te passando esse retorno, esse feedback, enfim. E é a vista a partir de um ponto. Então, se é o seu líder, ele está te avaliando a partir daquilo que ele entende como área, né, como empresa, como estrutura, é dele. Então, quando você recebe o feedback, a primeira coisa que você precisa é se não tiver claro, pedir exemplo. Porque senão, você precisa melhorar a sua comunicação. Tá bom, me dá um exemplo. "Ai, agora eu não lembro, mas, eu sei que você precisa". Então, ó, vamos fazer assim? Quando você tiver um exemplo, tipo, aconteceu para ficar mais fácil para eu poder atuar. Até porque a gente se prepara bastante para dar feedback, né, mas nem todo mundo faz isso. Então, às vezes, a gente fica à mercê de feedbacks que são desestruturados. Então, quando alguém chega para você e fala: "Ai, você precisa melhorar sua comunicação", perfeito, dá um norte. Como? Me fala o que eu fiz e como você entende que deveria ser. Isso é importante. Não porque você vai seguir e fazer aquilo, mas porque você precisa entender aonde que dentro do julgamento daquela pessoa você não atuou da melhor forma, você não se comunicou da melhor maneira, né. Então, essa é a primeira coisa, quando a gente está recebendo feedback, a gente não pode sair do feedback com dúvida, né, ou então vai para casa pensando: "Bom, então acho que eu deveria fazer tal coisa". Tiro da água. A gente precisa saber exatamente qual é o ponto que a gente precisa resolver, porque às vezes não é uma questão, vou dar um exemplo, a pessoa não gosta que, a outra fale palavrão, aí ela chega e fala: "Olha, você precisa melhorar sua comunicação", e a pessoa nem desconfia, porque falar palavrão é uma coisa corriqueira da vida das pessoas, então ela tá lá pensando 1000 caraminholas e não tem nada a ver. É, tipo, reduzir essas palavras. E aí precisa conversar, precisa ser claro, né. Então, sempre a gente precisa entrar sair de um feedback sabendo exatamente o que que a gente precisa mudar. Uhum, Respondendo a sua pergunta, quando você fala de como que a gente estrutura um feedback para dar para alguém, e sim, a gente precisa trabalhar com técnicas bem conhecidas, tipo o SCI lá, que é situação, comportamento e impacto. Eu acho que esse é o mais eficiente, porque ele trata de um fato. E não é uma coisa assim que eu acho ou que eu não gosto, é um fato. Então, numa situação X, você fez isso e o impacto foi esse, só que esse impacto é negativo por causa disso, né, XYZ. Então, esse eu acho que é o mais legal. E sempre eu, como sou muito fã da comunicação não violenta, eu gosto muito de estruturar feedbacks pela comunicação não violenta. Então, eu tive uma cliente, por exemplo, que ela teve um liderado que era insubordinável, era impressionante, as coisas que ela contava, ela falava assim: "Eu tô impressionada", porque assim, nem por educação ele poderia responder ou fazer isso, e era bem grotesco mesmo, sabe. uhum, E aí eu falei pra ela: "Por que que a gente não estrutura então um feedback por meio da comunicação não violenta?" Bem beabá, observação, sentimento, eh necessidade e pedido. Bem simplesinho, porque é uma forma de você se conectar. E aí, não é assim: "Olha, você fez tal coisa", né. "Olha, quando você age assim, com esse comportamento XYZ que aconteceu assim, assim, assado", e aí você tem o fato, eh, gera um sentimento XYZ assim, assim, assado.
E aí, e isso parece que você ou não está conseguindo isso, ou você precisa disso, então eu preciso saber de você o que que acontece aqui e se isso é verdade. E aí a gente estruturou tudo bonitinho pelos passos da CNV, e aí menina, foi a melhor conversa que ela já teve com ele. Ela falou: "Cara, esse negócio de CNV realmente é muito mágico", porque no Uhum, fim, quando ela trouxe, sem agredir, sem uma comunicação direcionada para algo que ele estava fazendo errado, ela trouxe o fato. E aí é muito legal quando a gente não discute pessoas, a gente discute uhum. as situações. Ela trouxe o fato e falou: "Ó, isso gera tá assim, 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 o time é assim, assim, assado, situa assim, assim, assim". Aí ela falou de necessidades com ele, né, o que que você precisa, o que que eu posso fazer para facilitar para você. Como que a gente pode então estruturar um mini planinho de ação para esse próximo mês? Você se sente confortável de eu te acompanhar ou você prefere ir um pouco mais livre? E aí ela foi criando um espaço seguro com ele e foi incrível. Esse era o feedback, a gente precisa primeiro ter em mente exatamente o porquê, se for um feedback, né, de correção e tal, por que que essa rota precisa ser corrigida, o que que essa pessoa poderia fazer, né, e não jogar a goela abaixo. Então sentar e falar: "Olha, seria importante seguir por esse caminho. Faz sentido para você? Como que você se sente? Se não for por esse caminho, que outro caminho?". Uhum. Porque é uma construção, a gente está falando do desenvolvimento daquela pessoa, né, e quando a gente fala de mudança de comportamento, não é uma tarefa fácil no dia a dia, né. Não, com certeza. E eu acho que a comunicação é uma skill muito, difícil de você lidar, porque não é algo que você vai passar um como fazer e toda vez você aplica aquele mesmo modelo e vai dar certo. Você tem muitas, camadas, a negociação, o grupo, a quem você está falando, o formato de como que você quer que aquela pessoa receba a mensagem que você está passando. Então, eu acho que é um insumo que a gente precisa estar sempre conectado e desenvolvendo. É algo que todo mundo, toda vez que me pergunta assim: "Ah, me fala um ponto que você quer se desenvolver e um ponto que você quer olhar", e eu sempre trago comunicação, porque eu acho que é uma fonte que não acaba de possibilidades de você ir iterando e melhorando. E aí, vou trazer aqui uma outra complexidade que eu comentei lá no início, sobre a inteligência artificial. Eu até gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre o conceito de mar vermelho e mar azul, quando a gente fala sobre as capacidades que estão sendo desenvolvidas na carreira das pessoas, e está todo mundo estudando IA no momento que está todo mundo estudando IA. Então, as pessoas não geram essa diferenciação da autenticidade, porque tá todo mundo olhando para o mesmo ponto. E eu vejo que a comunicação é muito esse mar azul, a possibilidade de você saber vender bem um projeto, de você saber, mostrar que você sabe gerir stakeholder ali dentro da sua empresa e tudo mais. Queria ouvir de você, que é uma pessoa que trabalha primordialmente com comunicação e com comportamento humano, como que tá esse mercado, o que que os líderes têm trazido para você dessa novidade e desse movimento, né, com essa inteligência artificial que generaliza, marginaliza tudo que tem de conhecimento, né. Total. Tem uma coisa que é muito legal, que a palavra que eu mais tenho ouvido, eu até outro dia brinquei com as pessoas, é a tete sei lá, a 13ª vez que eu ouço no dia a mesma palavra, é caos. Como que estão as coisas? Caóticas. Como que estão as coisas por aí? "Ai, tá o caos, tudo é caos". E aí você fala: "Mas o que que tá levando ao caos?". "Ai, a IA, 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 IA", o tempo inteiro todo mundo, é top down, IA. Aí esses dias eu estava conversando com uma cliente, ela falou assim: "Cara, eu comecei a estudar IA loucamente, fui para uma reunião com os diretores, cara, cheguei lá, eu sabia mais que eles, porque tá todo mundo atirando para tudo quanto é lado, né". Eu acho que a IA é um negócio magnífico que de fato ajuda muito a gente. E facilita, minimiza, traz pra gente uma oportunidade de usar o nosso tempo com coisas mais estratégicas, com outras situações. O que vão acontecendo são fases. Então, no começo estava todo mundo fazendo perguntinha boba, agora as pessoas estão estruturando um pouco melhor os prompts, entendendo como que funciona, mas ainda não estão trabalhando a autenticidade do que está sendo gerado.
Uma coisa Uhum. é você gerar uma planilha, outra coisa é você gerar um texto. O texto nunca vai ser seu, né, a IA traz ideias maravilhosas, mas você precisa pegar aquilo e falar: "Nossa, esse caminho é bom, vou escrever sobre isso", né, ou "Vou trazer pontos aqui que façam sentido para mim". Então existe uma grande generalização agora, todo mundo querendo usar IA para tudo, às vezes nem é tão necessário. Outro dia eu estava falando com uma cliente, ela falou assim: "Poxa, mas se eu fizer isso aqui no Gira, tá certo, não preciso usar IA". Só que a recomendação da Perfeito. empresa é: use IA. Tá todo mundo muito alucinado com essa história de ter que usar IA para tudo. Outro dia, também conversando com uma cliente, ela falou assim: "Eu não usei IA para nada hoje. Eu sou daqui". Me sinto meio alienígena. Exato, eu sou daqui, eu falei: "Respira, tá tudo certo". Então, assim, eu vejo a IA como uma excelente aliada, principalmente para dar espaço pra gente fazer, de fato, a parte pensante da coisa, né, e não a parte operacional, mais mecânica. E a gente precisa usar a IA no nosso dia a dia para que, de fato, a gente tenha, oportunidades de ampliar o nosso pensamento. Acho que a IA, ela traz isso pra gente, amplia o nosso pensamento. Várias vezes eu falo: "Nossa, eu quero fazer um post, tô sem ideia". Aí eu coloco lá e falo: "Caramba, que pegada boa, vou seguir por essa pegada". Então, isso é muito legal, quando amplia o seu pensamento e você usa para te ajudar. Eu estava com um cliente agora de manhã e ele fez estruturou todo um planejamento para ele, conversando com a IA, e foi Uhum. super legal, porque ele fez um prompt, né, tipo pergaminho, para que ela pudesse trazer, e ela fez leituras incríveis. Ele falou: "Nossa, parece que ela estava aqui sentada do meu lado". E aí a gente volta na importância de fazer as perguntas certas. Sim. É, para que você obtenha respostas de fato que façam sentido. Então, assim, acho que a IA é incrível, veio para ficar mesmo, isso não é mais questionado, que a gente precisa usar, só, acho que a gente precisa trabalhar com um pouco de parcimônia. As empresas, os líderes nas empresas estão muito alucinados com essa coisa de tem que usar, principalmente as empresas de tecnologia. Uhum. E aí acaba levando a gente para outros lugares que é assim: "Nossa, mas se eu não usar, eu vou ficar fora do mercado. Então se eu sair daqui, eu for para outra empresa e não souber usar um cloud da vida, sei lá, né". O próprio GPT, que todo mundo fala que morreu, mas está lá firme e forte. Então, sim, é importante, mas não dispensa o nosso olhar, porque o nosso olhar é só nosso. Essa é a nossa impressão digital para o nosso trabalho. Então é legal a gente pegar e fazer um baita post maravilhoso e jogar lá no notebook LM, vai fazer aquela mega apresentação incrível, mas se você bater o olho ali, tem um monte de coisa, você fala: isso aqui não, isso eu não quero, isso aqui tem que ser diferente", porque é seu. Sim. E isso a gente não pode perder de vista, né. Eu tenho brincado muito, assim, que quando eu vejo pessoas malcriadas, mal educadas ou fazendo coisas que são contra o senso comum, eu falo: "Esse é o tipo de ser humano que pode ser substituído pela IA, tá tudo É certo, muito isso. Esse dá pra substituir, viu, o resto mantém. pode". Qual o botão que aperta pra substituir? Muito bom. Nossa, e você falou um negócio que, caraca, dá pra fazer uns 4 episódios do podcast sobre isso, é uma coisa que eu tenho visto muito, mas aí tá sendo discutido mais no campo da pesquisa do que da comunicação, mas acho que vale perfeitamente, que quando você pede pra IA fazer uma pesquisa em cima de dados que são ruins, vai sair insight ruim. Não adianta você achar que ela vai gerar coisa boa a partir de uma coisa que já é a base não tá com qualidade. E acho que esse ponto que você traz sobre a gente retorna ao ponto de quais as perguntas certas. Se você não trabalha a sua autenticidade, trabalha a sua comunicação, não adianta você pegar e jogar no prompt para a IA refazer aquele texto, porque a base do que a IA vai usar vai continuar sendo uma fonte que já está seca. Acho que estruturar esse conhecimento, se manter conectado com esses pontos, treinando, lendo e tudo, é exatamente o que vai fazer que, se a IA for entrar nesse conceito, ela vai, como você falou, ampliar ou até estruturar de uma forma para que você consiga captar quais são os pontos cegos para você trabalhar naquilo melhor, né. E eu vejo que essa potencialidade da IA de organização de raciocínio desse caos,
para você conseguir investir o tempo no lugar certo, é uma coisa muito legal. E eu acho que as pessoas usam pouco isso, porque o primeiro momento, assim como todo ser humano tende à inércia, a gente quer dar tudo na mão da IA para ela fazer a gente parar de trabalhar. Mas acho que não é esse o ponto. Eu acho que ela, na realidade, eleva a nossa sociedade a um nível de começar a ser cada vez mais pensante e pensar mais em qualidade do que quantidade. Então, é o que você falou, a instituição pode ser para alguns humanos específicos, mas acho que, no geral, o resto da humanidade deveria crescer em cima disso, né? Mas muito legal, assim, muitas reflexões maravilhosas. A gente já tá chegando no finalzinho, porque o tempo aqui nesse podcast Mentira! ele passa muito rápido. Gina, você tem que vir muitas mais vezes. Vamos fazer uma série, que tem muita coisa para ser falada. Mas eu queria que você finalizasse trazendo um pouco, assim, do teu ponto de vista, o que você achou desse momento, pra gente poder fechar o episódio. Cá, obrigada. De fato, passou muito rápido, eu nem vi o tempo passar aqui, foi muito gostoso. E quando a gente começa a trazer essas, eh, oportunidades de contar para o mundo o que a gente pensa, é tão gostoso. E de volta lá no comecinho, quando a gente tem essa curiosidade também de conhecer o que a outra pessoa pensa, né, o que ela acha, é muito legal porque isso ativa sinapses dentro do nosso cérebro diferentes e que ativam também o nosso critério. Gostei demais de participar, foi uma delícia. Acho que esse tema de comunicação ele é infinito, então quando eu faço as mentorias, né, a mentoria Essência da Liderança, que vai ter uma turma nova agora em junho, eu sempre comento que assim, gente, é o seguinte, aqui eu vou dividir coisas com vocês. Aí fica todo mundo olhando, eu falei, eu sei que eu tô aqui para isso, só que assim, eu vou dividir as coisas que deram errado, não só as coisas que deram certo, as que deram errado. E quando a gente faz isso, é tão legal a gente poder se vulnerabilizar e compartilhar, e eu acho que isso tem tão a ver com comunicação, porque é quando você coloca o seu eu à disposição do mundo, né. Então, adoro participar de podcasts, assim, com uma hostess como você, inclusive, Olha que maravilhosa, que conduz super bem e que deixa a gente super à vontade, é muito maravilhoso, deu vontade de voltar já. Eu agradeço e deixo aqui como uma última reflexão, independente de IA, independente do que você faz, onde você atua, com quem, quanto mais você puder trazer a sua verdade para mim, isso não tem a ver com o que a gente fala de comunicação, normalmente é para falar. Às vezes, cara também é inteligente. Então, a gente possa se respeitar, respeitar a nossa autenticidade, colocar a nossa comunicação no jogo e treinar a nossa habilidade de liderança. Não só porque a gente tem um cargo de liderança, não, a habilidade da liderança. E o primeiro degrau do pipe de liderança é a autoliderança. Então, quando a gente se lidera, pensamentos, sentimentos, comportamentos, a gente está, nossa, muito à frente da humanidade e alinhado com os nossos valores. Então, sejam autênticos ao máximo. Ai, muito lindo. Nossa, eu tô apaixonada por esse episódio. Ele ainda vai existir no mundo, quando vocês escutarem, ele já vai ter existido, mas eu estou gravando e eu estou, tipo, ansiosíssima pra ele sair, porque vai ficar muito bom. Regina, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Galera, sigam a Regina nas redes sociais. Vou deixar aqui o link dos livros que ela comentou, das técnicas que ela trouxe para vocês consumirem, porque é um conhecimento muito, muito relevante. Semana que vem tem mais Design da Liderança. Eu espero vocês por aqui. Não esquece de ativar o sininho, de acompanhar a gente também para todos os conteúdos que eu lanço aí durante a semana. E é isso. Tchau, tchau, galera. Tchau!